Olá a todos! Dessa vez nós preparamos uma pizza bem demorada. Ela levou 4 dias para ser preparada. Dia 1. Nós começamos com o mais demorado, ou seja, a massa. Colocamos 270 gramas de farinha de trigo comum em uma tigela e 30 gramas de farinha grossa. Despejamos 200 ml de água e colocamos a tigela na batedeira. Anexamos o gancho e batemos a massa por 5 minutos. Retiramos a tigela e a cobrimos com plástico ou filme. E deixamos na geladeira por 1 hora. Depois a retiramos da geladeira. E montamos a batedeira de novo. Despejamos um pouco de água fria em uma tigela de vidro e desmanchamos 5 gramas de fermento nela. Misturamos. Despejamos na tigela, adicionamos sal e batemos. Pegamos uma tigela de vidro, despejamos azeite de oliva e untamos com as mãos. Colocamos a massa na tigela de vidro. Cobrimos com plástico filme e deixamos descansar por meia hora. Depois retiramos a massa. A esticamos em várias direções. E colocamos de volta na tigela. Cobrimos ela novamente e deixamos descansar por mais meia hora. Então repetimos o mesmo processo. Nós estávamos preparando a maior pizza da história. O truque dessa massa é que ela não dá liga como de costume pelo calor, mas pelo contrário, pelo frio. Como o fermento age lentamente, a massa adquiriu um aroma e um sabor completamente diferente. Colocamos a massa de volta na tigela. Cobrimos e dessa vez a deixamos na geladeira por 3 dias. Então preparamos ingredientes para fazer uma salsicha diferente. Despejamos água em um recipiente. Adicionamos muito sal e misturamos. Colocamos uma língua de boi nessa salmoura. A deixamos marinando e salgando por 1 dia e meio. Nós também precisamos de carne de porco e de carne gorda. Cortamos toda a carne em cubos. Depois polvilhamos a carne com sal de cura. Ele funciona como um conservante e aumenta a vida útil da nossa futura salsicha. Também adicionamos sal normal. Misturamos tudo. Colocamos a carne em um pote. Tampamos e reservamos na geladeira. Dia 2. Precisamos marinar os cogumelos, mas não esses. Despejamos água em uma panela. Alho, um pouco de cravo, mix de pimentas, sementes de mostarda, sal e açúcar. Também cortamos mais pimentas. E as adicionamos à marinada. Cortamos um limão, esprememos o suco e aquecemos a marinada na panela. Enquanto ela ficou esquentando, nós fatiamos cogumelos. A marinada já está pronta, então adicionamos os cogumelos a ela. Cozinhamos por 20 minutos. E pronto! Nós o passamos por um pote de vidro.
Fechamos. E deixamos os cogumelos marinarem na geladeira. O próximo da fila foi o queijo stracciatella. Despejamos 4 litros de leite gordo em uma panela. É melhor usar leite caseiro, é difícil de achá-lo nas lojas. Levamos a panela ao fogo. Inserimos um termômetro e tampamos. Assim que o leite chegou a 50 graus, retiramos ele do fogo. E despejamos 7 colheres de sopa de vinagre nele. Mexemos. Aos poucos o leite foi coalhando e obtivemos um queijo bem grande. Esprememos o excesso de umidade para que o queijo ficasse denso. Colocamos o queijo de volta na panela e levamos ao fogo. Acrescentamos sal e soro do leite. Nós mergulhamos e esticamos o queijo no soro quente, até que ele evaporasse. 10 minutos depois, esticamos o queijo em tiras longas. Colocamos na água fria para esfriar. Pronto, abrimos o creme de leite e despejamos em uma tigela. Acrescentamos sal e misturamos. Nós pegamos o queijo, o cortamos em pedaços de 10 centímetros. Depois o cortamos em tiras com uma tesoura e colocamos no creme salgado. Pronto, nosso stracciatella ficou pronto. Então levamos à geladeira para que absorvesse o creme. Então, dia 3. Finalmente chegou a hora de fazer as salsichas. A língua de boi já está bem salgada. Deixamos cozinhar por 2 horas e meia, mas não em água fervente. Sua temperatura deve estar por volta de 87 graus. Depois tiramos a língua da panela e a mergulhamos em água fria. Com uma faca, cortamos a camada externa. Até que ela estivesse completamente limpa. Primeiramente, fatiamos a língua. Depois cortamos em tiras. E por último, em cubos pequenos. Pronto. Depois retiramos a carne salgada da geladeira, a colocamos no moedor de carne e a transformamos em carne moída. Nós usamos uma peça que moe a carne bem fina, pois nós precisamos de carne bem moída. Pronto, colocamos a nossa carne moída em um processador. Adicionamos leite em pó, pimenta vermelha e gelo para dar suculência à nossa salsicha. Ligamos o processador e batemos até virar um creme. Pronto, transferimos o creme para uma tigela. E fizemos outro lote da mesma forma. Para deixar a cor da salsicha mais bonita, acrescentamos corante alimentar rosa, muitas sementes de pistache descascadas e a nossa língua cortada em cubos. Colocamos a tigela na batedeira e batemos bem. Pronto, essa é a nossa salsicha, só que crua. Nós a colocamos em um saco de confeitar para podermos encher a salsicha facilmente mais tarde. Ótimo, mas não tínhamos tripas naturais, portanto nós mesmos fizemos uma. Desenrolamos um rolo de plástico térmico. Cortamos um pedaço do tamanho desejado. Em seguida marcamos no meio, e com a ajuda de uma seladora selamos exatamente ao longo da marcação. Depois cortamos onde foi selado. E obtivemos 2 tripas artificiais. Cortamos a ponta do saco de confeitar e enchemos.
Torcemos a ponta. Prendemos com barbante. Fazemos o mesmo com a segunda peça. Cortamos as sobras do plástico. A salsicha ficou bem apertada e nem dobrava quando caía sobre a bancada. Fizemos 2 salsichas. As cozinharemos em um aquecedor de alimentos. Despejamos água nele. No nível mínimo, montamos uma tigela gastronômica com água. Ajustamos para a temperatura mais alta, que no nosso caso é de 80 graus. Esperamos tudo aquecer e cozinhamos as salsichas. Depois de meia hora de cozimento, inserimos um termômetro. E preparamos água fria com antecedência. Assim que o interior da salsicha atingiu 70 graus, as retiramos. E resfriamos rapidamente. Agora sim elas estão prontas. Então as colocamos na geladeira. Dia 4. Começamos o último dia fazendo molho cremoso para pizza. Nós despejamos um pacote de cream cheese em uma tigela. Também colocamos manjericão seco, sal e 200 ml de creme de leite. Então batemos tudo com liquidificador de imersão até que o molho engrossasse. Pronto, pegamos 2 cebolas vermelhas, as descascamos. E retiramos as pétalas. Cortamos o resto da cebola em cubos. Também usamos alhos porós. Os cortamos ao meio. Fazemos cortes longitudinais. E o picamos. Colocamos tudo em uma frigideira pequena. Colocamos um pouco de água e açúcar. Misturamos. E para dar um sabor diferente à cebola, despejamos o uísque. E caramelizamos a cebola em fogo médio, até que ela ficasse transparente. Pronto, nós despejamos a cebola caramelizada em uma tigela. Fritamos as pétalas das cebolas rapidamente. Nós vamos assar a nossa pizza em um forno a lenha, então precisamos colocar madeira para esquentar bem. Nós utilizamos esses pimentões na pizza, mas não crus. Então os jogamos diretamente no fogo. 2 minutos depois eles já estavam carbonizados. É disso que precisamos. Raspamos a casca queimada com uma faca. E ficamos surpreendidos com um incrível aroma de fumaça. Separamos a polpa das sementes e do cabo. Os cortamos em cubos. Nós desencacamos a nossa salsicha caseira. A fatiamos. Então voltamos para a massa. Polvilhamos um pouco de sêmola para que a massa não grudasse. Pegamos a nossa massa super elástica, colocamos sobre a pá de madeira e começamos a esticá-la com as mãos. Em seguida esticamos a massa dessa forma, puxando e jogando. E assim por diante até que a massa cobrisse toda a pá. A primeira camada foi o molho. Nós despejamos e espalhamos sobre a massa. Em seguida, distribuímos as nossas fatias de salsicha caseira.
Abrimos o vidro de cogumelos e os distribuímos. Nos atentamos para fazer isso de maneira uniforme. A próxima camada foi de queijo stracciatella. Colocamos ele em 4 pontos diferentes sobre a pizza. Pétalas de cebola frita. Espalhamos as cebolas caramelizadas com sabor de whisky sobre elas. E por último, polvilhamos a polpa dos pimentões com aroma de fumaça. O forno já está aquecido, então afastamos os braços para perto das paredes. Retiramos as cinzas e colocamos a pizza dentro do forno. Após cerca de 5 minutos, nós a viramos, porque o calor do lado do carvão estava muito mais forte. E então levantamos a pizza e deixamos sobre as brasas, para que o queijo derretesse completamente. Depois de 100 horas, a nossa pizza ficou pronta. Hora de cortá-la. Olá a todos! Provavelmente o doce que as crianças mais desejam que a gente facilmente encontra no mercado é um Kinder Ovo. E eu não acredito que um adulto recusaria ele. Então, vamos abrir um Kinder. Como podemos ver, é um ovo feito de chocolate. Ou melhor, de 2 tipos de chocolate, ao leite e branco. E no seu interior tem uma cápsula que ao abrir vemos um brinquedo. Na minha opinião, o brinquedo é mais interessante que o próprio ovo. Nos últimos 6 meses, eu planejei em detalhes como fazer uma versão gigante do Kinder Ovo, para que ele fique ideal como aquele da fábrica. Eu finalmente consegui. Antes de tudo, deixe seu like e vamos começar. Você alguma vez já se perguntou como é feito um chocolate? Há muitos lugares onde são cultivados frutos de cacau. Nós compramos 4 frutos. Eles são assim grandes e pesados. Então quebramos em 2 partes. E dentro dos pedaços vimos sementes brancas. Elas são chamadas de amêndoas de cacau. Para transformá-las em chocolate, muito processamento será necessário. Colocamos dentro de um barril de madeira. E cobrimos com filme plástico. Os grãos ficam nesse barril durante 7 dias para a fermentação. Bom, quando deu a hora, tiramos eles de lá. Ótimo, elas ficaram prontas. As amêndoas de cacau fermentaram. Elas têm um aroma agradável de vinagre. Então pegamos essa máquina de secar e colocamos todos os grãos nela. Definimos a temperatura em 40 graus e a ligamos. As amêndoas vão secar por cerca de 7 dias. Depois de uma semana, as sementes de cacau ficaram completamente secas, mas isso não é suficiente para fazer um enorme Kinder Ovo. Então eu comprei mais grãos de cacau. São exatamente iguais aos nossos, mas esses estão crus. Decidi ir lá fora e despejar 2 sacos de grão no fogão a lenha. Vamos cortar algumas madeiras. Abrimos o fogão. Com um pouco de papel amassado e um pouco de lenha, acendemos o fogo. Depois de acender, começamos a misturar as amêndoas de cacau. Depois de cozinhar e após 10 minutos, já foi possível sentir um aroma muito gostoso. Após 5 minutos, verificamos que as sementes de cacau estavam assadas. Quando elas estão prontas, elas se descascam facilmente. Tiramos do fogo. Terminamos a fase de assar. Agora pegamos outra tigela. Retiramos a casca de cada amêndoa de cacau. E colocamos na segunda tigela. Terminamos com um pedaço de cacau como esse. Essa provavelmente é a principal matéria-prima para fazer chocolate ao leite. Também compramos essa caixa. Abrimos ela. E dentro temos um monte de manteiga de cacau, que aliás é muito parecida com sabão de lavar roupa.
Para derreter com mais facilidade, é preciso cortar com uma faca. É um processo muito demorado. Após 2 horas, temos uma bacia cheia de manteiga de cacau moído. Para fazer chocolate de maneira correta, precisamos de um triturador elétrico como esse. É um moedor elétrico com moedores de pedra. Nele misturamos pedaços de cacau, leite em pó e manteiga de cacau. Depois pegamos 1 kg de cacau e colocamos no triturador. Uma xícara cheia de leite em pó. Um copo de açúcar. E podemos ligar. Misturamos todos os ingredientes e com o tempo eles se tornaram um pó mais fino. Acrescentamos a manteiga de cacau e gradualmente a massa foi se tornando mais líquida. Então falta só esperar. Os grãos ficaram cada vez menores. Ao mesmo tempo ligamos uma cuba elétrica para manter o chocolate na forma líquida. Enchemos com a medida máxima de água. Colocamos no 2 e ligamos. Depois de 2 horas, o chocolate ficou ainda mais líquido. Para que ficasse ainda mais gostoso, adicionamos baunilha. Além disso, há um pó chamado lecitina de soja. Adicionamos só um pouco, ele é inofensivo. Só é utilizado para tornar o chocolate mais líquido. O chocolate cozinhou por 3 horas, então desligamos. E despejamos na tigela. O primeiro pote de chocolate ao leite está pronto. Então nós colocamos a tigela na cuba elétrica, para que o chocolate não ficasse duro. A próxima remessa, dessa vez adicionamos pedaços de cacau aos poucos para que o misturador moesse os pedaços de cacau de uma maneira mais rápida. Depois despejamos aos poucos a manteiga de cacau. Quando ficou líquido, adicionamos açúcar, leite em pó e as outras adições. Então esperamos por mais 2 horas e meia. E já podemos colocar o chocolate na cuba elétrica. Na terceira vez, adicionamos mais leite em pó e deixamos durante 4 horas. Tivemos o perfeito e mais brilhante chocolate ao leite. Também o despejamos na tigela. Foram necessários 2 dias para encher a tigela até a borda. Depois misturamos tudo isso. E pronto! O passo seguinte foi o temperamento. Você deve estar se perguntando por que isso é necessário. Vou mostrar 2 exemplos. Na primeira forma com chocolate derretido e no outro com chocolate temperado. Veja o resultado. O chocolate sem temperamento se derrete na mão. Ele é muito macio e se quebra facilmente, enquanto o chocolate temperado é mais brilhante, porque nele tem cristais de manteiga de cacau, estão combinados e formam uma malha de cristal. É por isso que quando você quebra, você ouve um rangido. Para fazer uma grande quantidade de chocolate, aumentamos a temperatura, mexemos bem e aquecemos o chocolate a 45 graus. Após retiramos a tigela e vamos lá fora no frio. Mexemos bem por cerca de 15 minutos. O chocolate esfriou exatamente até 25 graus. Pronto, depois disso colocamos o chocolate de volta na cuba elétrica. E o aquecemos a 31 graus. Nisso terminamos o temperamento. Despejamos o chocolate nessas grandes metades de ovos. Encomendamos esses moldes há uns 6 meses em uma fábrica nos Estados Unidos. E eles acabaram de chegar. Esses moldes custaram R$ 5.500. Então, abrimos o álcool. Derramamos no molde e limpamos ele com um pano para ter certeza que o molde fique limpo, e assim o chocolate vai ficar mais brilhante. Terminamos. Então colocamos os moldes no freezer por 1 hora. Eles precisam esfriar completamente. Quando os moldes ficaram gelados, retiramos o chocolate. Despejamos no molde e espalhamos ao redor.
O chocolate momentaneamente se fixa no molde. Preenchemos o mais uniforme possível, para que as paredes tivessem a mesma espessura em todos os lados. Retiramos o excesso de chocolate. E colocamos de volta no freezer. Colocamos chocolate nos moldes de novo. E na terceira vez, os moldes já estavam muito pesados, não era mais possível dobrá-los com as mãos. Então despejamos o chocolate por toda a parede do molde, espalhando com uma espátula. Dessa forma, enchemos todo o molde de chocolate ao leite, mas também há chocolate branco no Kinder Ovo, então vamos fazê-lo. Precisamos de manteiga de cacau, leite em pó, açúcar e lecitina de soja, e é claro, do nosso triturador. Uma xícara cheia de manteiga de cacau. Ligamos o aparelho e começamos a despejar devagar. Adicionamos 1/3 de uma colher de chá de lecitina de soja, 700 gramas de açúcar, e despejamos lentamente. E também um copo cheio de leite em pó. Agora é só esperar. O leite em pó e os grãos de açúcar diminuíram e se misturaram com a manteiga. A consistência correta foi alcançada após 2 horas. Despejamos o nosso chocolate branco caseiro na tigela. Preparamos ele por 15 horas. Nós também o levamos ao temperamento. E despejamos nos moldes da mesma maneira. Usamos da mesma forma uma espátula para espalhar. O processo de adicionar chocolate branco no molde foi uma procedura muito longa. Enquanto espalhávamos em um molde, o outro endurecia. Nós alternávamos entre eles. As metades dos ovos de chocolate ficaram prontas. Então fizemos a parte essencial do Kinder Ovo, ou seja, a cápsula amarela. Para fazer isso, compramos um barril de plástico de 20 litros como esse. Tiramos os fixadores de cabo e removemos. O barril tem o formato de uma cápsula, mas as cores não são iguais. Então desenroscamos a tampa e a levamos para um local seguro para pintar. Chacoalhamos a tinta e pintamos o barril todo de amarelo. Pintamos completamente em 3 etapas. Esse barril amarelo é muito grande, mas parece muito com o original. Que tipo de presente colocamos lá dentro? Como pensamos nisso antes, encomendamos um alto-falante Bluetooth. Desempacotamos ele e o colocamos na cápsula. Também colocamos os fios e o manual. Pronto, podemos fechar a cápsula. Colocamos a nossa surpresa em uma das metades do Kinder Ovo. E a outra metade tiramos do molde. Perfeito! Então começamos a derreter a borda do chocolate e tentamos encaixar a outra metade do ovo na parte superior. Mas eles não se encaixavam e havia lacunas realmente grandes. Assim, retiramos a segunda metade também. Cortamos todas as bordas com uma faca. E tentamos encaixar de novo.
Ela ficou mais ou menos reta. E para colar essas metades, nós colocamos chocolate branco. E pronto, colamos o ovo. Mas o que é um Kinder sem ser colorido? Para fazer isso, novamente pegamos a forma e o revestimos com papel alumínio, colando cada camada com fita adesiva dupla face. Depois usamos tinta acrílica, rolos de pintura, pincéis e também um lápis. Primeiro fizemos um fundo vermelho e branco, e depois aplicamos letras com várias cores. Ficou muito bonito! Colocamos o fundo do invólucro no chão. Colocamos o Kinder Ovo bem devagar. E levamos junto com o alumínio de volta à mesa. Em cima, colocamos a outra metade do invólucro. Juntamos as sobras e fixamos com grampeador. Usamos uma tesoura para cortar o excesso de papel alumínio. E dobramos cuidadosamente a borda. Faltou só pintar o resto. Então, o enorme Kinder Ovo surpresa estava completamente pronto. Ficou muito bonito. Dessa vez fizemos uma imitação praticamente idêntica à original. Considerando os moldes, a máquina de chocolate e os produtos, isso nos custou mais ou menos R$14.000 e demorou 5 dias para preparar. Agora responda a minha pergunta: quem sentirá maior alegria quando verá esse enorme Kinder Ovo? É claro, crianças. Nós o cobrimos com pano dourado e o carregamos para o carro. Então levamos para o lar da mãe e filho. As crianças ficaram encantadas. Elas rasgaram o Kinder Ovo surpresa.